Olá, boa tarde, bem-vindos novamente à EPPG, que é a Escola Preparatória para Ingresso na Pós-Graduação, voltada aos programas de pós-graduação do IFCHS. Neste oitavo vídeo, continuamos com a série dedicada ao programa de pós-graduação em Sociologia, que já apresentou a bibliografia necessária para o processo seletivo. Hoje comentaremos o texto de Emily Durkheim, intitulado As Regras do Método Sociológico, especificamente o capítulo 1, O que é um fato social, e o capítulo 2, Regras relativas à observação dos fatos sociais. E quem nos ajudará a ter uma melhor compreensão e que trará comentários e reflexões importantes sobre os principais pontos da obra é o professor Gilson Pinto Gil, que tem graduação em História, com mestrado em Filosofia pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, também possuindo mestrado e doutorado em Sociologia pelo IESP-UERJ. Tudo bem, professor? Tudo, bom dia, André. Boa tarde, né? Boa tarde. Nós estamos da tarde. É um prazer estar aqui com você e a hora que quiser a gente pode começar. Estou aqui pronto. Quer começar com alguma pergunta ou posso começar falando direto? O senhor pode falar um pouco do autor, do Durkheim, né? O que ele queria com este livro? Quem é Durkheim, né? Primeiro, assim, para apresentar o autor e depois explicar o capítulo 1. Aí depois a gente vai para o 2. Tá legal. Pessoal, vamos pensar, né? Pensando sempre que aqui é um curso e a gente está planejando atingir uma prova, né? Que é a prova lá da pós-graduação. Eu vou começar com um pequeno roteiro que eu elaborei aqui. Primeira coisa, eu acho que sociologia clássica, Durkheim, Marx e Weber, talvez tenha 3 livros que são aqueles que todo mundo tem de ler, todo mundo tem que saber, e você sabendo esses 3, passa pela sociologia clássica tranquilamente. Manifesto do Partido Comunista, do Marx, A Ética Protestante, do Weber, e as regras do método sociológico do Durkheim, que por acaso até separei, lógico, não é nem por acaso, eu trouxe para a nossa reflexão, são os 3 livros básicos da sociologia clássica. E aí, a partir deles, cada um estuda, né, vai se desenvolvendo de acordo com aquilo que almeja. Primeira coisa é contextualizar o Durkheim, Émile Durkheim. O Durkheim, se vocês pegarem muitos livros ou manuais, é o pai da sociologia francesa, né? É o tipo de afirmação. Quando a gente olha o Comte, é o pai da sociologia. Se pega o Weber, é o pai da sociologia alemã. A sociologia tem muitos pais, mas isso se explica, né? O Comte começou com a sociologia na França mais no meio do século XIX. Criou a palavra, a ideia, né, através do positivismo. Porém, o Comte, ele não era... Eu ministro cursos de Durkheim, eu falo isso com os alunos, também é uma coisa que a gente tem que relativizar. O Comte nunca foi sociólogo e ele não deixou uma geração de sociólogos depois dele. O Comte morre ali em meados do século XIX. Depois dele, houve várias pessoas que tentaram fazer sociologia. Estatísticos, biógrafos, etnógrafos, um monte de gente tentando, psicólogos, tentando das mais variadas maneiras fazer sociologia. E a sociologia não entrava ainda muito no ambiente acadêmico, ela era uma tentativa de vários grupos, várias pessoas, até famosas e influentes. Talvez o mais influente, o Gabriel Tarde, que tinha um tipo de sociologia mais psicológica, voltada para o indivíduo, mais microsociológica, como hoje se diria na sociologia atual. E o Tarde entra na universidade, alguns outros começam a ocupar postos, institucionalizar a sociologia. Porém, na virada do século, tem uma mudança nas universidades francesas.
começa a se fazer um apelo muito grande pela ciência, a ciência, que a França só progrediria com a ciência. Existe uma certa obsessão com uma certa modernidade científica. E essa modernidade científica implicava em você, no lado das humanidades, né? Implicava em você questionar uma certa base, um estilo literário francês, mais ensaístico, mais baseado na literatura, uma coisa mais diletante. É nesse momento em que esse diletantismo, final do século XIX, 1880, por aí, quando tem essa modernização, digamos assim, das universidades, que você começa a ter o surgimento de uma geração de cientistas. É nesse bojo que o Durkheim vem. O Durkheim, formado em filosofia, dava aulas de pedagogia, primeiro no interior, em Bordeaux, depois é que vai para Paris. E o Durkheim, ele surfa nessa onda, né? O Durkheim, ele é talvez o grande expoente dessa modernização acadêmica, dessa reforma universitária francesa no lado das ciências humanas. Ele tem um projeto assumidamente científico, ou pelo menos com o que ele entendia, ou na época se entendia como ciência. Ele se propõe, digamos, a limpar o que seria a ciência social, as ciências humanas na França, desses resquícios humanistas, literários, diletantes, e se propõe a criar uma ciência social, desculpem a redundância, científica, baseada em preceitos científicos, baseada em regras epistemológicas mais rígidas. E ele vai tomar isso, lógico, de apoio das ciências biológicas e das ciências naturais. É o modelo para ele. É o modelo que era vigente, era aquele que era mais comum. Então, ele vai usar isso contra, digamos, pretensos adversários. E eu sempre boto, né, a gente está acostumado, até em cursos de graduação, talvez o maior adversário, que era o Gabriel Tarde, que é um outro sociólogo da época, muito mais psicólogo, muito mais voltado para uma psicologia social, talvez, do que uma sociologia nos moldes como depois se firmou. E o Durkheim, ele teve nessa contextualização, e eu acho que é importante a gente ter isso em mente, ele sempre teve a meta de fundar um grupo, de ter um grupo, ter posições de poder na universidade francesa. Ele sempre teve como objetivo institucionalizar uma determinada maneira de fazer, de pensar a sociologia, e ele foi bem sucedido. Ele conseguiu, em todas as disputas, não só as intelectuais, e ele era bom, o Durkheim era um belo pesquisador, mas também nas disputas acadêmicas, institucionais. Ele funda uma revista, a Année Sociologique, e ele só escrevia na revista quem ele queria, quem era do grupo dele. Então, muita gente começa a perder prestígio e sai da universidade. E, literalmente, na virada do século, o Durkheim morre em 1917, no meio da Primeira Guerra, né? No fim da Primeira Guerra. Ele perde um filho, tem problemas, e ele acaba morrendo. O Durkheim, ele consegue, quando morre, ter um grupo. Ele se firma como, usar uma palavrinha, né, o grande paradigma do que seja a sociologia no mundo francês e no mundo da cultura, atingido pela cultura francesa. É diferente do Weber, só para fazer esse paralelo, porque a gente tem, na mesma época, bem simultâneo, o Weber na Alemanha. Mas o Weber é de uma outra raiz, é de uma outra origem, são as sociologias do espírito, compreensivas, hermenêuticas, é outra coisa.
Então, às vezes, a gente lê, o Weber é o pai da sociologia no mundo alemão, no mundo atingido pela língua alemã. Hungria, Áustria, na época era junto, né? Era Império Austro-Húngaro. Então, todo aquele lado de lá foi mais atingido pelo Weber. Mas do lado de cá, da Europa Ocidental, certamente foi mais atingido pelo Durkheim. Então, você emerge no início do século XX com um paradigma, o que é sociologia. E esse paradigma é formado pelo Durkheim. O Durkheim realmente ele fixa uma maneira muito própria, muito peculiar do que seria fazer a sociologia. E eu acho que é nesse bojo, sabe, André, que a gente tem que pensar o regras do método. O regras do método é talvez o seu, assim como o Marx tinha o Manifesto Comunista, que é um manifesto. Não é um livro denso feito capital, não é filosófico feito os manuscritos, mas é um manifesto do Karl Marx, né? Você tem uma síntese de todas as ideias do Marx e do projeto dele, mesmo que sem profundidade. O regras do método eu botaria do mesmo jeito. Ele é o manifesto do Durkheim. É aquele que o Durkheim ele bota e diz, minha ideia é isso, isso e aquilo. Quem gostar fica, quem não gostar procura outra área para estudar, para fazer, né? Vai fazer outra coisa na vida. Mas não é o único livro. Só para a gente, né, falar, o Durkheim já vinha de um livro que é a divisão do trabalho social, que tem conceitos muito importantes para a sociologia, que até hoje o pessoal gosta, né, de usar aqueles de solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, consciência individual, consciência coletiva. Estão lá na primeira obra dele, o primeiro livro dele, que é o Trabalho Social. Depois do Regras do Método, ele tem um livro também que é muito usado, é um clássico, que é o Suicídio, em que ele tenta aplicar as teorias dele a um fato pretensamente individual, que é o suicídio. E é um livro de aplicação das teorias dele, em que ele prova que a teoria dele é que é boa. Tá vendo? Tudo que eu falo está ali no suicídio. E ele, mais ou menos, pelo menos nos livros, tem o Formas Elementares da Vida Religiosa, que dá uma pequena mudada, começa a trabalhar mais a religião, o conceito de representações coletivas. Ele vai trabalhar epistemologia, usa muito Immanuel Kant, né, o filósofo Kant, vai tentar trabalhar uma certa sociologia do conhecimento a partir de Kant. Já é um livro seminal, né? Já é um livro final. Mas, voltando ao Regras do Método, então acho que vale a gente pensar assim, o Regras do Método é o manifesto comunista do Durkheim. É o projeto dele, é aquilo onde ele bota e diz, eu penso isso, e pronto. O Regras do Método, agora falando só do Regras do Método, tentando ser mais direto, mais específico, mas mesmo assim eu vou falar de uma coisa mais geral do Durkheim e depois falo do Regras do Método. Eu sempre falo em cursos, até cursos quando não são para sociólogos, a gente dá muito aquelas aulas. Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Bourdieu, para outros cursos, né? A sociologia ela é quase que uma disciplina de serviços, né? A gente presta serviço às outras áreas. E eu sempre falo que o autor mais fácil de dar uma aula para outra área é sempre o Durkheim. Porque o Durkheim é um autor que não tem muitas ideias. O André deve lembrar que eu falava disso. Eu lembro. E até hoje, ele tem poucas ideias que ele repete. O Durkheim tem muitos escritos sobre educação. Quando ele vai para Paris, ele não vai para dar aula de sociologia, ele vai para dar aula de educação, em departamento de educação. Então, ele era muito forçado, muito pressionado a escrever sobre educação.
dava palestras sobre educação, e ele tem várias palestras, escritos, o pessoal junta, né, faz aquelas coletâneas, todas tem na internet, tem por aí, só que o Durkheim parece assim, ele sempre repete as mesmas ideias. Pode falar de educação, trabalho, suicídio, religião, ele está sempre falando a mesma coisa. Então ele é ruim? Não, não é ruim. É que o projeto do Durkheim era muito de institucionalização, fixação de um paradigma, diferente do Weber. O Weber é, naquela frase clássica, ele era um mandarim na Alemanha, de uma família importante, era um cara assim super badalado, o que ele falava, toda a Alemanha parava para ouvir o Weber. Então o Weber já era uma instituição, ele não brigava com ninguém. Pelo contrário, todo mundo, socialistas, judeus, conservadores, todo mundo queria ser amigo do Weber. O Weber era um caminho para você ficar famoso. Então, todo mundo era amigo do Weber. Ninguém queria ser inimigo dele. O Durkheim é diferente. O Durkheim tem uma coisa de vir de baixo, sabe? De lutar por espaços e tal. Então, o Durkheim ele tem uma série de ideias centrais que, em todos os livros, ele busca repetir, fixar aquilo, sabe? Pela repetição, ele fixa. Talvez a ideia mais... Aí eu falo 2 ou 3 dessas ideias gerais e aí a gente vê como elas batem nas regras do método. Talvez a ideia mais forte do Durkheim é que sociologia trata de totalidades, de complexos, de forças maiores que o indivíduo. O indivíduo é uma coisa, o social é outra. O indivíduo... Eu vou usar um exemplo que eu uso muito em aula, é meio Thomas Hobbes, lá da filosofia política, né? O indivíduo sozinho é como se o Durkheim dissesse: o indivíduo é um ser egoísta, amoral, sem moralidade, só tem desejos. A sociedade é que controla o indivíduo. É ela que faz a gente botar roupa, cortar o cabelo, escovar o dente. É a sociedade. Essas forças maiores que o indivíduo é que o controlam. Mas não é um processo simples para o Durkheim. Para o Durkheim, isso é feito ao longo da vida do indivíduo. São as instituições que modelam o indivíduo. É como se você soltasse o indivíduo, uma pessoa solta em algum lugar, o cara faz as maiores barbaridades do mundo. Mas a sociedade é que vai lá e, cara, volta, não é assim. Você tem que botar roupa, você tem que cortar o cabelo. Então, o Durkheim ele é muito preocupado em mostrar que a sociologia, daí a diferença daquele outro autor, por exemplo, Gabriel Tarde, que eu citei, a sociologia não estuda indivíduos, ela estuda como o grupo forma o indivíduo, como o grupo constrói o indivíduo, como a sociedade ela constrói a nossa mente, ela constrói os nossos gostos, padrões de comportamento, como o indivíduo é moldado pela sociedade. Essa é a ideia básica do Durkheim. Tanto que ele fala, ele depois vai abandonando esse conceito, mas nunca parou com essa ideia, né? Que existe uma consciência individual, é como se foi, eu sempre brinco, né? Também em sala, é bom para botar em diagramas. Tem um lado nosso que é o da consciência individual, e existe um lado da consciência coletiva, e essas duas forças ficam meio que brigando dentro da gente. O indivíduo ele quer comer bem, quer comer muito, torta, pudim, chocolate, Coca-Cola, batata frita, porque ele quer ter prazer. O lado coletivo é o que diz, cara, você vai ter colesterol alto, vai engordar, vai ter diabetes, vai ter um ataque cardíaco, não pode, tem que fazer dieta. Então, essa briga, ela existe para o Durkheim dentro de nós. E ele é muito claro, quer dizer, é uma ideia também muito
básica dele, quem cuida do lado individual é a psicologia. Então, o Durkheim ele é muito claro nisso. Esse lado individual tem que ser estudado, tem de ser trabalhado pela psicologia. O lado coletivo, que aí a gente já vai entrar, tem várias brigas aí, esse lado coletivo tem que ser analisado pela sociologia. E ele pensa uma sociologia, isso também é outro pressuposto dele, está no Regras, a gente já fala mais direto, tem de ser ciência. E é por isso que chamam Durkheim muitas vezes de positivista, remetendo lá ao Augusto Comte, porque para ele, ciência social é empiria, é teste, tem que pesquisar, tem que ir para campo. Ciência social não é feita em gabinete e nem escrevendo textos literários, ensaios da mente, não. Ciência social tem que ter pesquisa, tem que falar da realidade. E isso ele vai dizer, mas quem escreve sobre metafísica fica delirando, devaneando? A filosofia, para ele é muito claro. Ok, a filosofia faz isso. Sociologia não faz isso. Sociologia pesquisa. Tá? Então, quando a gente lê o Durkheim, a gente vê que ele separa muito. Psicólogo para lá, sociólogo para cá, filósofo para lá, sociólogo para cá. Quando a gente tem em mente que ele está querendo demarcar campos, é uma ambição muito clara dele. Sociologia cuida dos conceitos coletivos, psicologia do indivíduo, filosofia da metafísica, sociologia dos fatos reais. Está fazendo isso, porque era um projeto dele realmente de instituir a sociologia. E instituir a sociologia para ele significava separar os campos, não continuar com aquela tradição francesa, e aí eu retomo aquilo que eu falei lá no início, meio literária, meio abstrata, de todo mundo escrevendo sobre tudo, não. Sociólogo escreve sobre aquilo, psicólogo escreve o outro, filósofo escreve sobre outra coisa, cada um escreve sobre a sua área. Isso para ele era fundamental. E aí a gente entra no Regras do método, que é o manifesto dele. E eu diria, além do primeiro capítulo, além do primeiro e do segundo capítulo, talvez, eu chamo a atenção para dois outros pontos do livro, os prefácios. O prefácio à primeira edição, por exemplo, é muito legal. O prefácio à primeira edição é um prefácio mais curto, é um prefácio que tem 1, 2, 3, 4 páginas só, e é um prefácio dedicado à ciência, em que esse projeto científico do Durkheim é muito claro, e ele fala o tempo inteiro, eu estou lançando esse livro para tratar cientificamente os fatos sociais. Ele não enrola. Na primeira frase ele já fala, há uma ciência das sociedades. Então, esse projeto dele, científico, já fica, e que ele fala, um projeto racionalista, um projeto do positivismo científico, ele vai botando todos os pontos que ele defende logo. Sociologia é ciência. Ciência é uso da razão, é teste, é empiria, é busca de fatos. É explicar a sociedade, não é ficar divagando. E qual é o futuro da humanidade? O cara vai dizer, não sei. De onde viemos, para onde vamos? Isso não importa. O que importa é fazer ciência, é pesquisar. E eu remeto também, acho que é um outro texto, quem estiver lendo para fazer a prova, leia os 2 capítulos, o primeiro e o segundo, e depois volta um pouquinho ao prefácio da segunda edição. Porque o Durkheim, quando sai a primeira, ele toma muita pancada.
A recepção não é assim unânime, ele não é aclamado. Pô, esse cara é um gênio, não é. Ele recebe muita pancada, o Durkheim. Ele apanha. Mas ele bate também. Aí, no prefácio à segunda edição, que já é uns 10, 12 anos depois, é um prefácio assim, demora, ele responde a muitas críticas. E é curioso, porque são críticas que um estudante de primeiro período às vezes faz. A gente lê o Regras do Método e a gente faz algumas críticas, né? Assim, poxa, Durkheim, tal coisa, né? E é curioso, porque são os pontos que lá no início do século XX, há mais de 100 anos, já fizeram ao Durkheim. E é um prefácio em que ele, eu diria, ameniza muitas afirmações. Olha, não falei bem isso, calma, eu estou indo por aqui, por ali, talvez seja assim, talvez não sei o quê. Então, eu acho que vale a pena, como um itinerário de leitura, ler o prefácio à primeira edição, o capítulo 1, o capítulo 2, e depois ir no prefácio à segunda edição, porque aí você vai ver o próprio Durkheim tentando se defender das críticas, tá? O próprio Durkheim tentando rebater algumas afirmações em que ele diz, olha, eu não falei isso. Pior é que às vezes dá a impressão que ele falou. Pode ser pelo tom exagerado que o Regras do Método tem, quando você quer lançar um projeto, um manifesto, e você, às vezes, exagera no tom. Mas é interessante para ver o Durkheim se defendendo de críticas. Pessoal, e o primeiro capítulo? O que tem no primeiro capítulo? Quando Durkheim diz que sociologia é ciência, a primeira coisa para ter ciência é você ter um objeto, que é a ideia central do Durkheim, né? Você tem o sujeito, que é o sociólogo, mas tem que ter um objeto no mundo. No mundo exterior existe alguma coisa. E o Durkheim, como ele quer se separar da psicologia, ele quer se separar da economia, ele quer se separar da filosofia, ele diz, não, a sociologia tem um objeto que ninguém estudou até agora, ninguém estudou, e eu estou mostrando que esse objeto existe. E a partir de mim, vocês vão ver como esse objeto existe e ele é possível de ser estudado. Esse objeto é o famoso fato social. Assim, a gente aprende desde o primeiro o fato social, o fato social. Esse objeto é o fato social. Então, toda vez que a gente ouve falar, né, aquelas regrinhas, burguesia e proletariado, é Marx. Ética protestante, capitalismo, ethos, não sei o que, é Weber. Fato social é Durkheim. Já arruma na mente, né? Concurseiro, porque na realidade é uma coisa meio de concurseiro, arruma essas regrinhas. Fato social é Durkheim, para não misturar na hora da prova, né? Enfim, o fato social, ele no primeiro capítulo, ele se defronta com isso. Porra, eu tenho que definir fato social, senão fica estranho. Eu estou dizendo que existe um objeto que é só da sociologia, e eu não digo o que é o fato social. O que é o fato social para ele? Pegar a própria definição dele aqui para a gente começar. Ele é todo fato exterior às consciências individuais e que possui uma ação coerciva que exerce ou é suscetível de se exercer sobre as consciências. Gente, para ele, fato social, então, é todo aquele fato, aquela força, usar os termos dele mesmo, aquela ação coerciva, força externa ao indivíduo que vem de fora para dentro. Lembre-se daquela primeira ideia. Para o Durkheim tem indivíduo e tem sociedade. Os dois são separados para ele. Embora, lógico, ao longo do tempo, os dois vão se entrelaçando. Tudo que vem de fora do indivíduo
e que me molda, que impõe algo para mim, que não é exatamente aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto e que eu acabo tendo que aceitar, é um fato social. Pô, professor, dá um exemplo. Vou usar os exemplos dele. O direito, o dinheiro, a economia. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. Eu posso querer comprar um carro e o meu desejo ser uma Ferrari. Mas se eu não tenho dinheiro, vou comprar mesmo, é um carro usado ali, um Ford Ka usado, um Celta, um Corsa, né, usadinho. Mas por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Então a economia é uma limitação externa a mim, que se impõe sobre mim, que coage os meus desejos mais violentos, meus desejos mais íntimos, mas ela me faz. Quer dizer, eu tenho de viver conforme meu dinheiro. Eu tenho de viver conforme o direito. Ah, eu quero matar fulano, eu quero estuprar, violentar, eu quero roubar um banco. Não, não pode. Se você fizer isso, o direito, a justiça vai te prender. Não pode. Então a gente aprende desde pequeno, pô, não rouba, não pega uma bala, um troço na mercearia, não pode meter a mão e sair levando algo do supermercado, não pode. Você vai ser preso, o segurança vai te pegar, vai chamar a polícia, enfim, tem um monte de restrições. Para o Durkheim, o direito, a economia, a linguagem, né? Ele fala também da linguagem, a gente não emite ruídos, nós falamos palavras, palavras articuladas. E essa articulação semântica, ela vem de fora para dentro, me ensinaram. Eu fui ensinado a falar português, eu fui ensinado a falar conceitos, e o Durkheim vai dizer, isso aí não é do indivíduo, o indivíduo não nasceu falando português, você aprendeu a falar. Tudo que a gente aprende, tudo que foi aprendido, tudo que vem de fora, religião, uma ideologia política, tudo que vem de fora para dentro e molda, forma o meu caráter, a minha consciência individual, para ele é um fato social. A religião, que depois, e vocês vão ver no prefácio a segunda edição, como ele vai tentar mudar um pouquinho, ele vai relativizar, mas guardem essa ideia. O que é o fato social? É todo aquele fato, aquela força, aquela forma de agir ou pensar que tem origem na sociedade. É uma crítica muito comum ao Durkheim, que ele hipostasia, que ele concretiza a sociedade. Ele vê a sociedade como uma coisa mesmo, como algo que a gente quase que pode pegar. E a sociedade, essa coisa, manda na gente. Ah, eu queria roubar um banco, estou precisando de dinheiro, vou ali, arrumbo um caixa eletrônico. A sociedade, ela é como se ela estivesse me vigiando, olhando e dizendo, não, Gilson, não pode. E aí, seja pela questão do direito, a justiça, a moralidade, tanto que o Durkheim ele fala várias vezes que a sociologia é a ciência da moral, porque para ele a moral ela é social, não é individual. O indivíduo espontaneamente, para ele, não tem nenhum conceito moral. A moral ela vem de fora, a moralidade ela vem do todo, do grupo. São regras que a sociedade manda para o indivíduo. Várias vezes é muito comum, o próprio Durkheim fala que a sociologia é uma ciência da moral, ela estuda a moralidade, ela trabalha a moralidade. Por quê? Porque a moral é isso, são conceitos de comportamento que prescrevem regras de ação. E isso, para ele, é fato social. O fato social, então, são todas essas forças, todas essas maneiras de pensar que vêm para nós, que caem em cima de nós. E aí entra a segunda definição, que ela é uma ação coercitiva. Exato.
Porque se eu não sigo o que o fato social manda, se eu vou lá e eu posso ser teimoso. Não, eu quero roubar. Pronto, eu vou roubar ali o banco, eu vou arrombar um caixa eletrônico e que se dane o Itaú, o Bradesco, eu vou arrombar o banco. Mas eu vou ser preso. E prisão não é uma coisa legal, né? Ir para a cadeia não é bacana. Enfim, existem várias consequências para isso, porque o Durkheim é muito claro nisso. Quando você rompe com o fato social, você está sujeito à punição. Não existe fato social sem punição. O fato social, ele te dá o prêmio. Não, você é um bom rapaz, você estudou, trabalhou, seguiu as regras, todo mundo vai gostar de você. Mas se você roubar o banco ou matar alguém, vai ser preso. O fato social, ele te dá a recompensa e ele te dá a punição. A sociedade para o Durkheim, e eu estou falando sociedade como uma coisa já, mas é a maneira dele falar. O Durkheim tem essa maneira de trabalhar com a sociedade como se fosse uma coisa, tá? Aliás, esse é um ponto que ele mesmo diz, os críticos reclamaram em mim, e a gente, quando lê o Durkheim pela primeira vez, fica, poxa, ele fala a sociedade como se fosse uma pessoa. Mas para ele, a sociedade, ela tem uma força, uma inteligência, uma racionalidade que é própria, que não é a racionalidade do indivíduo. Como eu falei naquele exemplo bobo lá de comer torta de chocolate e vai engordar, o indivíduo quer, o indivíduo tem desejos. Quem me diz o que é bom ou mal para a saúde é a sociedade. A sociedade é que cria tais regras. Aí você fica muito gordo, você não tem onde sentar, as pessoas mexem com você, vão reclamar, você pode ficar doente e aí vai ser afastado do trabalho. Aí o Durkheim está dizendo, olha, está vendo? Você, indivíduo, cedeu aos seus desejos, vai ser punido. A sociedade, ela pune, ela cobra. Qual é aquele meme hoje em dia moderno, The Life Snake, né? A vida cobra é Durkheim. A vida cobra. A vida cobra. Pois é Durkheim. A vida cobra. Porque para ele a vida é a sociedade. A sociedade junto do Gilson. Se eu, como professor, xingar um aluno, der um tapa numa aluna, sei lá, brigar com um colega, vou ser punido. Então, o Durkheim diria, o grupo, a instituição, tem regras. E você, indivíduo, por mais raiva que tenha, às vezes, tem que aprender a se controlar. Existem regras, regras morais, jurídicas, de comportamento, de amizade, que você não pode ultrapassar. Ok? Esse é o fato social para o Durkheim. A ambição dele, para a gente pelo menos fechar um pouquinho esse ponto, mas professor, por que isso tão forte para ele? Porque ele quer separar da psicologia. Ele quer mostrar que a sociologia ela pode ter um objeto, é Guaraná. Guaraná é permitido a gente tomar, tá vendo? A gente tem, né, regras, né, o tempo inteiro. As pessoas não podem beber em certos ambientes, as pessoas não podem usar palavrões, né, assim, em ambientes. Se eu estivesse bebendo uma cachaça, os alunos que estão assistindo, nossa, esse professor está bebendo, esse professor não sabe de nada, isso é um absurdo. Isso, cara, é um alcoólatra. A sociedade cria regras, ela cria regras e ela vai atrás, ela fiscaliza. O Durkheim diria, não é o indivíduo, porque o cara pode ser, num termo bem vulgar, um cachaceiro, mas é o indivíduo. A sociedade é que vai criar regras para adequar aquele comportamento. Por que o Durkheim faz isso? Porque ele está muito preocupado, André, em se separar da psicologia. Eu sei que há coisas, mas as representações, a interação do indivíduo com a sociedade, ele tem muito medo, Durkheim, de reintroduzir o indivíduo quando está falando de sociologia. Então, o tempo inteiro, a sociologia para ele é mostrar como existem forças maiores que o indivíduo, eu, o indivíduo, mas tem forças maiores que me controlam.
que me constroem ao longo da vida. A roupa, o cabelo, a linguagem, o dinheiro. Então, esse é o fato social. Para ele, estabelecer um objeto era fundamental. A partir disso, aí o Durkheim ele decola. Aí ele vai criar todas as outras teorias dele. Aí vem até o segundo capítulo, né, professor? Porque agora Isso. que o senhor definiu que isso é o fato social, aí o segundo capítulo é regras relativas à observação dos fatos Observação dos sociais. fatos sociais. E eu, de novo, vou na própria definição do Durkheim e a gente explica. Ele define muito bem, né? Eu adoro Não, ler o Durkheim Durkheim. é uma maravilha para dar aula, para ler, para explicar. Eu também, outra coisa, sempre brinco com os alunos, mas brincadeira séria. Se algum dia, num concurso, você puder escolher ou torcer por um tema de prova, torce pelo Durkheim. É o melhor de escrever. Você não vai precisar ficar viajando tanto, buscando temas ou abordagens, porque ele é linear. Linear no bom sentido, tá? Não é raso, mas ele é linear. Ele tem temas e os persegue. No capítulo 2, aí ele diz: bom, bacana, já definiu o objeto, o fato social, essa sociedade, né, que me cerca, eu, indivíduo, né? Como eu, sociólogo, vou trabalhar com isso? O que eu faço? Aí ele vai dizer: olha, duas definições também. Os fatos sociais devem ser tratados como coisas, porque são os dados imediatos da ciência. E segundo, eles têm todas as características da coisa. Eu sei que é polêmica, né? O pessoal adora esse tipo de frase. Os fatos sociais são uma coisa. É porque para o Durkheim, vamos lá, não esqueça o negócio de coisa, não se apavorem com isso. É porque para ele, de novo, o sujeito, o objeto, ele é kantiano na filosofia. Para ele, sujeito e objeto são separados, tá? Ele diz lá no prefácio: sou um racionalista, devo tudo a Kant, ao positivismo, sou empirista. Ele fala. Então, para ele, o sujeito e o objeto estão separados. O Weber também, tá? O Weber é kantiano. O sujeito está aqui, o objeto está ali. Eu não me misturo com ele. Então, se eu, o sociólogo, sou o indivíduo, estou querendo observar algo, o objeto, esse objeto, ele é uma coisa. Ele é um objeto, a minha garrafinha. Ele é um objeto. Eu posso estudar minha garrafinha de Guaraná, mas eu posso estudar a economia amazonense. Qual a diferença? Na cabeça do Durkheim não tem diferença nenhuma. Eu posso estudar a minha canetinha colorida e posso estudar o direito brasileiro. Para ele não faz diferença nenhuma. São objetos. São coisas que eu, o sujeito, eu olho, eu vejo, eu tenho que estudar, pesquisar, fazer testes. No suicídio, né, ele faz muito uso de estatísticas. Ou seja, eu não posso considerar que o objeto, o fato social, está dentro de mim. Não está. Ele separa logo no início. As ideias não são dadas, senão isso seria psicologia. Ou seja, ele está muito preocupado que a gente não ache que a economia, que o direito, que a linguagem estão dentro da gente. Não, elas estão fora. Se ela está fora, ela é um objeto. Se é um objeto, ela é uma coisa. Por isso é que ele diz: o fato social é uma coisa. Ele vem de fora para dentro. Eu, Gilson, não sou a polícia. Se eu roubar o banco, foi o indivíduo quem quis. A polícia, ela vem de fora para dentro. Ela é um representante da lei, do direito. Ou seja, o direito está lá fora e ele me prende. Ah, mas eu não queria ser... Dane-se.
O fato social, ele é externo ao indivíduo e ele o constrange. É uma briga para o Durkheim, e aí é da filosofia maior do Durkheim. É como se ele enxergasse o mundo como uma batalha entre o indivíduo, o individualismo e as forças sociais. Muitas vezes o Durkheim é chamado, tem sua razão e às vezes não tem, como um autor conservador. Vocês já ouviram isso? Num certo sentido, ele é, porque ele tem muita preocupação, o Durkheim, que o tecido social se esgarce. A tal da anomia, que é outro conceito que é a cara do Durkheim. Citou anomia, Durkheim. É a perda de regras. Ele é muito preocupado com isso, o Durkheim. Mas para manter as regras, a moralidade e a sociedade, é necessário que os fatos sociais estejam atuando. E para ele, o mundo é um campo de batalha entre o indivíduo, cheio de desejos, de vontades, inclusive o mundo moderno, que para ele é um mundo muito individualista. Ele é extremamente preocupado, Durkheim, com o mundo moderno, em que o individualismo cresce muito, e não é um individualismo saudável, né? Da pessoa se retirar para ler, para estudar, é um individualismo quase que patológico nos termos dele. As pessoas são competitivas, arrogantes, mesquinhas, e as forças sociais. Por isso que o Durkheim, muitas vezes, ele é chamado de funcionalista, porque ele acha que a sociedade tem que funcionar. O direito, a economia, a moral, a família, o trabalho. Se tudo funcionasse perfeitamente, a sociedade seria maravilhosa e os indivíduos dentro dela perfeitos. Qual o problema? Ele admite o tempo inteiro que não é assim, não existe sociedade perfeita, porque sempre escapa uma coisa ou outra, mas ele é muito preocupado com o mundo atual, um mundo onde as individualidades cresceram demais. Mas só para a gente fechar, então, voltando às regras relativas à observação, que é o capítulo 2, é porque eu acho que tem que falar desse lado mais geral do Durkheim, porque senão fica, poxa, para que ele é tão preocupado com a sociedade? É porque ele é preocupado nesse sentido talvez bom, generoso, ele é um conservador, porque ele tem uma preocupação muito grande com a moralidade, com os grupos, com a integração, com a coesão. O Durkheim não é um sociólogo do conflito, da luta. O Weber é. Para o Weber não tem jeito, o mundo é cada um por si. O Marx tem as classes em luta, mas não é o caso do Durkheim. O Durkheim é um sociólogo cuja preocupação é a integração social. E você observa o fato social de fora para dentro exatamente para quê? Aí é uma crença, talvez a crença positivista dele, né? Igual a do Comte, de que toda sociedade tem leis, leis sociais de comportamento. E você, ao estudar o fato social, sabendo que ele é uma coisa, precisa ser estudado como coisa, ou seja, de fora para dentro. Você pode achar as leis sociais. Como é que funciona, o que é que dá certo, o que é que dá errado, o que é bom, o que é mal para a sociedade. Então, a preocupação do Durkheim, quando ele postula que o sociólogo ele tem que olhar o fato social como uma coisa, ele tem que se acercar dele cientificamente, é porque, para ele, a sociologia é uma ciência empírica. A gente tem que trabalhar com o fato, com a coisa. A gente tem que se acercar do objeto como um pesquisador. Existe aquela polêmica que aí ela é mais do Weber, né? Se as ciências humanas são iguais ou diferentes das naturais. O Weber diria, é diferente. O Durkheim diria, são parecidas, as humanas e as naturais. Elas têm, pelo menos no comportamento, essa semelhança.
O sociólogo tem que ir para campo, porque ele vai trabalhar com coisas, objetos que estão no mundo. O direito, a economia, a linguagem, a moral, a religião. E aí não importa, eu não sou religioso, dane-se, mas a religião é uma coisa, ela está lá, ela independe de você. O Durkheim tem uma frase célebre, já para a gente ir encerrando, tem mais de 50 minutos, olha como a gente fala. O fato social é muito identificável, porque ele existe antes de você, você vai morrer e ele vai continuar. O Durkheim diz, se você tem dúvida que algo é fato social, pensa se ele existia antes e se você morrendo ele vai continuar. A economia vai continuar. O direito vai continuar? Vai. A moralidade, ela vai continuar depois da tua morte? Vai continuar. Então, só aí você já vê que são fatos sociais. A religião, não as religiões instituídas, mas o sentimento religioso, existia há milhares de anos e a gente está vendo que não acaba, continuou. Você vai morrer e as religiões vão continuar. Então, isso é um fato social. E se nós não tivermos a noção de que ele é externo ao indivíduo, nunca trabalharemos cientificamente com eles, que é o interesse dele. Ele tem um projeto científico nesse sentido. Ele nem gosta de positivista, ele diz racionalista, de trabalhar com a razão. E somente com racionalidade é que a sociologia crescerá e será uma ciência útil e não apenas diletante. Ele detestava o diletantismo, ele queria uma sociologia útil, pragmática, algo que a gente pudesse trabalhar mesmo na sociologia. André, quase 1 hora, hein? Mais alguma coisa? Para cansar o pessoal, né? O senhor falou, não, vai ser rápido. Tá vendo que perde aqui o tempo, né? Mas eu acho que o senhor fechou bem, o senhor contou a história do Durkheim, em qual o contexto que ele está inserido, depois apontou o que é um fato social, e depois as regras relativas à observação do fato, né? É muito mais questão de contexto, né? Porque o texto em si do Durkheim, especificamente, que ele é muito claro, mas com contexto fica melhor essa visualização. Eu recomendo que a pessoa que vá fazer, ela tenha um pouquinho de leitura, tenta ver um pouquinho do Comte e o positivismo, não achando que o Durkheim é discípulo do Comte, isso é uma bobagem. Ele vem depois, ele tem muito do espírito positivista, mas é maior do que isso. É racionalista, é um cientificista, mas é legal dar uma olhadinha em algo sobre Comte e o positivismo, algo sobre a filosofia de Kant. O Durkheim adora o Kant. E, lógico, é porque a gente não vai complicar o assunto, mas, no fim da vida, o Durkheim vai tentar diminuir esse peso que a sociedade, que ele dá desde o início da vida, e vai dizer que a sociedade é feita de representações coletivas, de símbolos, de valores. Vai ficar um pouquinho parecido com o Weber, mas eu acho que assim, é outro assunto, como no fim da vida, talvez pelas inúmeras pancadas, porque a maior crítica que se faz ao Durkheim é essa, né? Ele fala tanto de sociedade como coisa que a gente acha que vai andar e esbarrar numa sociedade. A gente fica com medo, meu Deus, eu vou comer escondido uma torta, a sociedade vai entrar aqui e vai me bater? Não é assim. E ele mesmo fala, quer dizer, a sociedade, ela entra na nossa... Ela é externa, porém ela nos coage, né? Ela entra dentro de nós. A gente não come a torta de chocolate para não ter colesterol, não engordar, porque a gente acha que aquilo é correto, mas porque a ordem veio de fora, tá? Mas no fim da vida ele vai tentar trabalhar melhor isso, porque ele apanhou muito quando diziam, poxa, a sociedade é uma coisa para você, e não é. Ele tenta depois mexer um pouquinho. Mas acho que com esse livro você tem uma visão boa do projeto durkheimiano, né?
qual era o projeto dele para a sociologia. Científico, um projeto de pesquisa, um projeto pragmático, um projeto de uma sociologia aplicada que investigasse coisas mesmo do mundo, sabe, que não fosse diletante, filosófica. A gente entende bastante o projeto do Durkheim por aqui. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação, a sua reflexão sobre esses 2 capítulos do texto. Agradecemos a sua participação, professor. Legal, obrigado, André. Tudo de bom e sucesso aí para os concurseiros, né, concursantes. Pessoal que tentar é uma boa, sucesso, boa sorte a todo mundo.